Uhul. Já tem o uhul pra começar, ó. Então, vamos servir o mate novamente. Se tiver barulho de mate, a gente só supera. Uhul. Agora sim, cheguei. Aê! Antes o uhul foi Hoje estamos adiantado. com a bancada completa. E... Sobretudo. Olá, meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês? Chegamos. Vocês estão bom? Como é que tá? Sentiram minha falta? Não, nem notaram. Ei! Pois é, a gente perdeu a parte da gravação que tu tava Tentando entrar. tentando entrar. E daí, Desesperada. aconteceu, galera. Ai, Daí coitado. depois no final eu tava terminando de editar e fiquei, a gente não falou por que a Cris sumiu. E daí ficou Verdade. isso mesmo. Aí É eu pra fiquei, criar um mas mistério. Informação. aconteceu, galera. Quem notou, notou. Quem não notou, tudo bem. Eu levo isso Porque pra as pessoas terapia. falam que a gente é uma pessoa só, né? Porque, eu não sei identificar as vozes. Ah, tá bom. Ouvi de novo, então. Ouvi mais. Vai ter que ouvir mais, comprou um fone novo. Ai, hoje a gente vai falar sobre. A gente não tem uma pauta específica, né? A gente só vai conversar sobre assuntos. Vamos fingir ser profissional. Isso é uma pauta. Tem uma pauta, mas não é uma pauta fechada. É uma pauta. Mas como sempre. Que É que nossa novidade. pauta nunca vai ser fechada, porque isso Que a gente ia... não é jornalista chato. E eu ia ter que ficar de boca fechada pra fechar a pauta, e daí não é legal. Tá. Então eu vou começar. Essa semana a gente propôs de conversar um pouco sobre masculinidades. Eu tenho problema com essa palavra, que minha dicção não permite que eu fale ela certo. E as gurias e eu, a gente assistiu um vídeo no canal do Léo Juan, não sei se falar o sobrenome Eu li dele. Kawaii. Não tem nem K no sobrenome. Não tem I, nem não tem K. Como é que tu leu Kawaii? Eu olhei ali, Leonardo alguma coisa, e daí eu juro que o meu cérebro leu Kawaii, e daí é isso aí. E eu nem sequer li o nome do cara, eu apenas assisti o vídeo. Recomendo fortemente o canal dele. Ele fala bastante sobre a questão de masculinidades e, enfim, sobre... E ele traz debates, assim, bem... Análise de anime, análise de filmes mais, tipo, populares, assim. E, tipo, eu não lembro como eu caí nesse vídeo, mas foi ano passado, quando eu tava escrevendo meu TCC, eu caí de paraquedas nesse vídeo, que o nome é Homens Não Sabem Amar, alguma coisa assim, né? E é de uma série, há vários vídeos que ele tem, que é uma série que se chama Entendendo a Masculinidade. Daí eu fui ver esse vídeo e eu me apaixonei por toda a discussão dele, assim. Ele cita um livro da Bell Hooks, que para quem não conhece, indico fortemente conhecê-la, porque ela é maravilhosa. Ela é estadunidense e ela é uma mulher negra e feminista, que fala sobre vários assuntos muito toppersons. E aí, esse livro, ele se chama The Will to Change, então ele não tem tradução para o português, infelizmente, mas ele fala basicamente sobre amor, homens e masculinidade. E aí traz discussões sobre essa questão dos homens, daí como fala o título do filme, olha só, do vídeo, que é Os Homens Não Sabem Amar, que é uma, tipo, não é necessariamente isso, né? Mas, tipo, ele traz uma discussão muito massa, assim. Então, fica aí o debate. Queria saber o que vocês acharam do vídeo. Que eu sou Menina, eu fiquei passada com essa questão de... ele pega referências da cultura pop para exemplificar isso. Isso. Então, assim, eu adorei essa parte. Ele pegou aquela parte da Bela e a Fera, da flor, e daí a gente vai ter que catar em algum lugar, botar no Twitter, na capa do episódio, qualquer lugar, aquele trechinho ali que tem o cara escondendo os próprios sentimentos. E eu fiquei, gente, é sobre isso, sabe? É sobre isso. O maior problema da questão da construção da masculinidade, dela ser tóxica, é justamente os caras não lidarem com sentimentos, não conversar, não existir esse diálogo. E não existe, é simplesmente a sociedade, como ele fala no vídeo, né? A sociedade, ela não ensina, não só não ensina, como ela reprime também
que os homens, eles acessem as suas emoções e acessem os seus sentimentos. Não é à toa que a gente tá aí vivendo, né, com vários homens que não sabem se expressar, não sabem conversar sobre o que estão sentindo, tipo, quando estão irritados, quando estão tipo, tristes ou chateados ou alguma coisa, demonstram raiva, não sabem distinguir exatamente o que estão sentindo, e é muito doido. Desde cedo isso é uma coisa reprimida, né? É uma coisa que você, homem não chora, a questão de tu sentir algo, tu não pode falar para as pessoas, porque isso é ser vulnerável. Sim. Né? Eu fui criada assim, gente, e olha que eu sou mulher. Meu pai falava, tipo, não chora, vira homem, seja forte. E eu nem sou homem. E eu ouvia isso. E tanto é que eu sofreu com a masculinidade tóxica. É que eu não choro. Tipo, pra eu chorar, são poucas pessoas que já me viram chorando. Justamente por causa disso, porque eu cresci ouvindo, tipo, seja homem. Então. E os meninos ouvem isso desde muito pequenininho, né? Tipo, desde bebês. 2 aninhos, tipo, os meninos ouvem, tipo, quando eles vão chorar, que é normal do bebê chorar, né? Porque, enfim, eles estão compreendendo o mundo ainda. De tipo, já passou, não é nada, não precisa chorar, tipo, sabe? Desfazendo do que ele tá sentindo. E, enfim, eu vi isso na prática, porque, para quem não sabe, eu fiz estágio numa escola de educação infantil. Então, eu não via, claro, a escola não fazia muito isso, porque a escola tinha todo um projeto pedagógico diferente, assim, dessa questão de realmente de ser uma escola, tipo, mais aberta nesse sentido de não reprimir as crianças e tal. Mas o que eles vêm de casa já, com essas concepções, assim, do tipo, por exemplo, de não saber fazer resolução de problemas sem violência, de tipo, e aí a gente passa a entender como a nossa sociedade funciona, por que a nossa sociedade é tão violenta, porque desde muito pequenininho, os meninos, e as meninas também em algum ponto, mas os meninos principalmente, eles não são ensinados a resolver problemas de forma dialogada, de forma calma. É aceito que eles batam quando eles não sabem pedir algo, que eles tomem o brinquedo, que eles resolvam na pancadaria, que os meninos, tipo, se envolvam em brigas desde muito pequenininhos e, tipo, é visto como, ele é menino, isso é normal. Menino é briguento mesmo. Não, e o pior, além disso, tem aquela questão, tipo, eu apanhava de um gurizinho na primeira série e eu ouvi o negócio, tipo, não, ele te bate porque ele gosta de ti. Eu passei. E ele não sabe demonstrar, então ele te bate pra chamar a tua atenção. Aí o que acontece? Tu cresce achando, tipo, não, se o cara bate é porque ele gosta de ti. E quantas vezes a gente não ouviu dos nossos próprios pais também, quando eles estavam, as pessoas que já apanharam quando eram crianças, que acho que é a maioria da nossa geração, que tipo, eu tô te batendo porque eu te amo, porque eu tô explicando, eu tô te ensinando. Avião. Obrigada, avião, por atrapalhar minha fala. Calma aí que agora ele chegou aqui. 1 hora depois. Eu tava falando. Tá. Os nossos pais, quando eles batiam na gente, eles falavam que estavam batendo pra ensinar, porque eles amam a gente. E, tipo, isso não é amor quando tu bate. Tipo, não tô duvidando do amor dos nossos pais por nós, mas é muito um ensinamento, tipo, de que, quando o menino é criança e ele bate na menina, é porque ele gosta de ti. Não, é porque ele não tá sabendo se expressar. Por favor, vamos conversar com essa criança e vamos tentar entender o que ela tá querendo dizer quando ela bate. E também essa questão de, tipo assim, eu adoro observar crianças porque é muito uma construção de que os pais muitas vezes não têm noção disso. Eu sinto, pelo menos. Ou para eles tá tudo bem, sabe? De que se uma criança, ela recebe violência, ela vai reproduzir violência. Sim. Não interessa se é a violência dos pais, se é a violência do amiguinho, como ela vai lidar com isso. Tu tem que ensinar a criança a lidar com os problemas, a aprender, não é porque depois, se ela não aprender a lidar desde cedo, ela vai ter muita dificuldade de lidar depois. Vai. Eu sempre falo que eu acho que assim, no momento que tu quer ter filhos, eu acho que deveria ser obrigatório tu passar por um curso de pais, assim, Por isso que eu acho muita responsabilidade de botar uma criança no mundo. Eu não acho assim, nossa, vai dar gasto, não, isso vai dar... Não, eu estou criando um ser humano do zero. Do zero, é muita responsabilidade. Tu tem noção da responsabilidade que tu pode criar desde uma pessoa maravilhosa a um serial killer. Tudo isso vai depender tu pode botar o Bolsonaro no mundo.
Pensa a mãe do Bolsonaro se ela tivesse feito um curso. Ai, que horror, né? Não vou botar só a culpa da mãe, se fosse uma pedagoga. E o pai? Tá, daí isso volta à nossa discussão lá nessa questão do homem não saber se expressar e ele não vai mudar e tá tudo bem, porque isso é aceitável socialmente. E daí, o cara que faz terapia, é porque, né, não sabe lidar com as coisas, é vulnerável. Não, e é bizarro, tipo, cara, quando eu ouvi, ali, esse livro da Bell Hooks, quando ela fala que os homens, eles não conseguem expressar essa tristeza e essa angústia por não conseguir, tipo, se doar e ser 100%, tipo, genuíno, porque, enfim, né, tem várias coisas na sociedade que barram os comportamentos dele e ditam como ele precisa agir, e é uma coisa tão repressora que isso vai ficando dentro dele e vai se transformando em raiva. E ele acaba, tipo, não sabendo como amar. Tipo, literalmente não sabem amar. E aí, que todas as pessoas do mundo sentem falta do amor masculino. E aí, né, quando a Bell Hooks fala, tipo, o amor masculino pode ser, né, tipo, para as pessoas que gostam amorosamente de homens, pode ser a do parceiro, mas pode ser da figura do pai também. E aí eu fico pensando o quanto esse amor paterno, né, é escasso no mundo. Se a gente for pensar quantas crianças não têm o amor paterno, tipo, literalmente não tem a figura do pai dentro Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. E mesmo as que têm em casa, qual é o papel desse pai na vida dessa criança? Esse pai, ele se envolve na criação desse filho, ele realmente, tipo, ama incondicionalmente, tanto quanto a mãe, e ele demonstra esse amor. Por que o amor paterno, o amor masculino é tão difícil de ser conseguido, né? Tipo, que nem o cara do vídeo fala, tipo, parece que é uma raridade, uma joia rara a ser conquistada, e é uma coisa que parece que falta em todas as pessoas, porque a gente, são, assim, não sei, muito poucas pessoas que viveram isso na vida delas, de realmente ter um amor masculino, tipo, genuíno e incondicional, e que tava ali pra tudo, como o amor de uma mãe, que seria, tipo, o amor da mãe, que é a mãe que é, tipo, perdoa e tá sempre ali pelo filho e tal. Claro, não são todas as mães, mas, tipo, a lógica, né, de que a maioria das mães são assim. É a construção social, né? É um ciclo, porque, tipo, vem lá, por exemplo, o meu vô nunca foi um cara presente. Aí ele criou filhos que aprendem que um pai não é presente. Aí esses vão criar os filhos da mesma forma. E isso vai criando um ciclo sem fim. E daí entra... Tipo, e ninguém quer mudar. A coisa que eu mais entendi do vídeo foi: homens precisam de terapia. Eles precisam mudar. Eles precisam... Que nem... O nome do livro é Pra Mudar. É tipo... The Will to Change. Que é realmente pegar essa escolha da mudança, pegar essa mudança e, tipo, e com tudo, porque não vai ser fácil. E até essa questão, por exemplo, do feminismo. Não é fácil pra nós. Não é fácil pra gente tem também. Que se moldar. Porque olha o quão difícil, por exemplo, é ser mulher no nosso mundo. A gente tá envolto num sistema que não somos nós que controlamos, que é o sistema patriarcado, que prejudica muito a gente, mas que também prejudica muito os homens. E aí, isso foi, tipo, uma virada que eu tive ano passado de querer estudar nesse sentido os homens. Porque eu pensei assim, cara, eu já faz anos que eu leio sobre o movimento feminista e que eu estudo gênero e que eu leio sobre mulheres e, tipo, beleza, agora, tipo, eu acho que eu estudei bastante, assim, sobre mulheres, nunca é o suficiente, né, porque tem muita coisa, mas e os homens, sabe? E aí eu fiquei pensando, tipo, o que eu sei sobre o gênero masculino? O que eu conheço sobre os homens? E daí eu parei pra perceber que eu só conhecia o lado ruim, eu só conhecia o patriarcado, eu só conhecia, tipo, o homem é aquele que devemos temer, o homem é o nosso opressor. E aí, tipo, é só isso, entendeu? Tipo, aí dentro do movimento feminista é isso, porque os homens não participam, em sua maioria, quando participam não se envolvem, né, de fato. E às vezes, quando se envolvem, tem essa questão de ter uma resistência, especialmente no Brasil. A gente, aqui no Brasil, a gente tem muita resistência disso. Em alguns outros países é um pouco mais de boa. Tu vai num processo feminista, não é só mulher. Não, e de entender o lugar deles dentro da luta, entendeu? Tipo, a luta feminista não é só das mulheres, não é nem, assim, é meio a meio, entendeu? Tipo, pra mim o feminismo... Sim, até porque a gente quer que todo mundo ande do lado do outro, não um à frente. Porque que nem essa questão, né? Por exemplo, a gente conseguiu emancipação até certo ponto, né? A gente conseguiu entrar no mundo do trabalho, a gente conseguiu o voto, a gente conseguiu várias conquistas para as mulheres. Só que, tipo, não mudou nada em relação aos homens. Os homens continuam lá no mesmo lugar deles. Exato! A gente tá evoluindo, pegando todos os papéis de gênero
hormônios deles e eles não estão pegando os nossos. Por quê? Porque a gente é frágil e é isso aí. E porque isso, entendeu? É um pouco cômodo, porque quando tu tá... É uma estrutura muito, muito sólida, o patriarcado. Então é muito cômodo tu continuar dentro dessa estrutura, porque ela te beneficia até certo ponto. Os homens, eles são beneficiados pelo patriarcado, mas eles também são muito... Qual é o preço, né, desse benefício? Até no meu TCC eu falei um pouco disso, assim, sabe? Que... Niklaus, você já comeu? Nick, tu já comeu? Eu dei comida pra ele antes de começar a gravar, exatamente pra ele não pedir comida durante a coisa. Aí, tipo, tem essa questão do benefício, né? Porque, tipo, eles não precisam, por exemplo, ter medo de ser estuprado na rua, eles ganham salários melhores, eles não têm pressão, por exemplo, para ter filhos, para ter família, a pressão de criar as crianças, de ser responsável pelas crianças, pressão estética, 1 milhão de outras coisas. Eles não vivem isso, por exemplo, que a gente vive dentro do sistema patriarcado. Mas, qual é o preço que eles pagam por ter esses benefícios de não viver isso que a gente vive? E aí, tem a questão... Reprimir os sentimentos. Exato. Eternamente. E pegar e expressar isso apenas como, sei lá, raiva. Eles são literalmente castrados dos sentimentos. Eles são tomados, roubados dos sentimentos. E aí é uma coisa que é muito absurda quando a gente para pra refletir, pra ler, porque se a gente parar pra analisar os homens ao nosso redor, e se tu for homem e tu estiver escutando também, para pra analisar os homens, quando eles se reúnem, sobre o que eles conversam. Aí tu coisas superficiais. Aí tu faz analogia, quando mulheres se reúnem, sobre o que elas conversam? Pensando no meu grupo de amizade e nas mulheres que eu conheço. Quando a gente se reúne, a gente conversa sobre nossos problemas, sobre as nossas relações, sobre os nossos desejos, as nossas vontades, o que tá dando certo, o que tá dando errado na nossa vida. A gente se aconselha. Tipo, são sobre essas coisas que a gente conversa quando estamos juntas entre amigas. O que os homens conversam quando eles estão juntos? Eles até conversam sobre, tipo, né, você tá meio descorneado, né, tomou um pé na bunda, alguma coisa. Sim. Mas aonde? Tipo, no bar, bêbado, pra dizer, tipo, eu só falei disso porque tava bêbado. Sim, eu ia comentar exatamente isso. Tem que parece que eles precisam, eles sentem essa necessidade de, eu só posso falar sobre isso quando eu tiver alguma desculpa de, eu estava bêbado, eu estava, sei lá, chapado, entendeu? Então ele vai ter essa questão para justificar para a sociedade o porquê que ele estava sentindo aquilo. É tipo quando os machos pegam e bebem demais, e daí eles começam, tipo, chorar e abraçar as pessoas. Sim, e começa a ficar, tipo, muito bobão, assim. E tu vê que parece uma criança que quer atenção. Exato. E daí tu fica assim, as mulheres, elas não acontecem com tanta frequência isso, sabe? Porque elas demonstram isso normalmente. Cara, elas tem uma coisa... falar eu te amo, bêbada, porque elas já falam tudo. Porque é mais fácil pra porque gente. Porque isso já é uma criação que a gente tem do zero, de lidar com os nossos sentimentos. Tudo bem que o momento em que tu aceita e que tu quer lidar com os teus sentimentos é uma coisa extremamente complexa e é basicamente relações humanas e é assim, doloroso também, não é fácil. É doloroso, não vai ser. Mas ao mesmo tempo é libertador. É libertador. E daí, eu lembrei de alguma cena ali que ela fala sobre alguém, uma moça lá, o pai dela morreu de infarto nos braços dela. Pesadíssima essa cena. É uma autora, eu esqueci o nome dela agora, é bem difícil. Mas é uma autora que é a autora que a gente tá falando. Isso, a autora que a Bell Hooks cita. Isso. Aí ela tá falando lá que o pai dela pegou e morreu nos braços dela. E é ao mesmo tempo em que ela sentia a dor do luto, alívio, no mesmo tempo em que ela tava sentindo dor e na mesma intensidade. E daí tu chega assim, tu diz, quanto isso em vários graus as mulheres desejam que os homens morram ou que os homens desapareçam da face da terra, porque querendo ou não... eu quase 100% do tempo. Porque muitas vezes os nossos problemas são causados por outros homens, sabe? E o Bolsonaro tá aí, né? Mas eu tinha uma certa aversão ao feminismo justamente por causa disso. Porque eu escutava muito, tipo, tudo que homem tem que morrer, não tem que ter homem no mundo. Eu ficava tipo, calma, mas espera, tem um pai. A gente também precisa deles, o nome disso chama de sociedade. Eu não gosto de ser lado extremo, sabe? Tipo, odeio homem, são babaca, mas eu acho que eles deveriam evoluir, não morrer. Sim, entendeu? Mas é também compreensível porque a gente busque conhecimento.
ET Bilu. Outra coisa que eu fiquei pensando durante isso, é porque, cara, eu não conheço homens que fazem terapia, tipo, héteros. Porque, tipo, em outro assim, caso, tem só o meu namorado que eu conheço que faz, mas também foi assim, mas foi por vontade própria pra ele começar a fazer. Exatamente, não foi por vontade própria, né? Não foi ele que decidiu, eu vou fazer terapia. Não, a gente teve que conversar bastante, porque eu sentia que ele precisava, e ele sabia que ele precisava, mas tinha uma resistência, né? Porque tem aquela coisa, tipo, tu fala alguma coisa na escola, né? Aí começam a te chamar de outra coisa, e tem outro preconceito, né? Que já vão pro lado homofóbico e não sei o quê, que tu não pode tratar disso. Tanto é que quem vai pra terapia é, tipo, a galera ali do Vale inteira, né? Porque eles já entendem que eles precisam disso, e realmente precisam, porque todo mundo precisa, mas o homem em si, ele não vai. Se ele vai, ele vai de arrasto. Principalmente o mais padrão, né? O homem hétero, tipo, cisgênero, branco. Isso, meu pai foi de arrasto pra terapia. Aí passou um tempo, ele falou, não tá adiantando. E eu, mas você já contou as coisas pra ela? Eu não vou falar dos meus problemas. Por que você tá pagando? Então, pois é, daí ele parou, porque daí eles ficam naquela de tipo, não funciona, mas pra funcionar tu tem que se abrir. Precisa se abrir. E é uma dificuldade que, tipo, não é culpa deles, assim, sabe? É culpa da sociedade em geral. Que foram criadas. Porque, tipo, eles não conseguem acessar assim tão facilmente, porque é muita resistência, foi muito tempo recalcando as coisas dentro deles mesmos, que, tipo, chega um ponto que realmente isso acaba, tipo, ou domina ele, que ele se fecha, ele vira, tipo, um bloco de gelo pra não conseguir, pra não ter que lidar com as questões dele, ou ele explode de outras formas, e aí vai ser como? Violência, tá? Raiva. Ou 90% das vezes. E aí isso me traz a outro assunto também que eu fico sempre questionando, do uso dos esportes. Vocês já pararam pra pensar que os esportes mais praticados masculinos, vamos pensar, tá? Eu sei que tem mulheres que praticam, tá? Mas agora a gente tá falando de homens. A gente tá fazendo um recorte, mano, galera. Fazendo um recorte masculino. Por exemplo, o MMA, ou o UFC, o boxe. Futebol americano, que é a coisa mais violenta do que as lutas em si. É basicamente tu pegar a violência e tu transformar num esporte, tá? Que é um momento de extravasar. O que tu tem pra extravasar. Aí já vai pras outras lutas. Eu sei que cada luta tem uma diferença e tal, mas, por exemplo, o Muay Thai, o Judô, o Taekwondo, o Kung Fu, sei lá, todas essas lutas são lutas que tu vai gastar energia com o outro e, de alguma forma, tu vai procurar, tipo, a vitória, o vencer, o derrotar, sabe? A jornada do herói. É a jornada do herói. E aí tem a outra questão que também me vem. Os homens, eles têm muita dificuldade do toque, de se encostar um ao outro, homens héteros. E aonde que eles buscam? Eles chegam no futebol, fica lá aquela coisa de onde eles buscam essa coisa de encostar um ao outro, de ter contato físico com outros homens. No judô, que estão lá enfiados na cara do outro. E é nos esportes, entendeu? Que eles vão ter contato físico com outros homens. E aí, tipo, porque eles... E que eles quebram essa barreira, porque tu já percebeu, por exemplo, que quando, por exemplo, sei lá, os caras, eles estão jogando em equipe e daí um cara faz um gol. Já percebeu os caras comemorando? Os caras quase se comem em campo. Eles assim. se abraçam, tipo... e é tipo assim, parece e é uma coisa assim verdadeira, genuína, que tu realmente percebe do tipo assim, mano, é isso, os caras, eles conseguiram quebrar essa barreira, ou seja, em algum momento a gente consegue. O detalhe é tu entrar em um contexto fechado. Não, isso também por ser aceitável socialmente, mas eu digo assim, então quer dizer que isso é possível, estamos falando que é possível você atingir essa parte. O problema é tu aprender a lidar sendo essa pessoa e viver em sociedade. Não, e a tu aprender a diferença e dizer assim, não, tá tudo bem, as pessoas vão achar que, sei lá, eu sou gay ou, sei lá, muito emotivo, porque toda essa construção... Enfim, me perdi na fala. Por que os homens não podem, por exemplo, se encostar, né? Que nem a gente se cumprimenta como? Agora não é por causa do coronavírus, mas antes do coronavírus se cumprimentava como? Com um beijinho, com um abraço, sabe? Tipo, aquela coisa mais afetuosa, mais carinhosa. E aí, tipo, o homem se cumprimenta como? No máximo é tipo um aperto de mão ali, uma batidinha nas costas ali. E, tipo, não tem aquela abraço é só uma vez no ano.
ano no aniversário. E olha lá, ainda não tem aquele afeto, aquela coisa, tipo, de acolher, sabe, o outro. É uma coisa muito dura, muito engessada, sabe? E aí eu fico pensando, sabe, o quanto as pessoas precisam desse toque, do afeto, porque nós somos, como seres humanos, nós somos seres sociais e nós somos carentes de toque, né? Disso, a gente precisa dessa sensação de acolhimento. E por que os homens não conseguem fazer isso? E eles precisam disso, mas eles só vão conseguir fazer isso quando eles tiverem uma parceira ou um parceiro amoroso. Eles não vão conseguir fazer isso com o pai ou a mãe, ou com os amigos, com os irmãos, tipo, não vão fazer, eles vão fazer isso só quando tiver uma coisa amorosa envolvida, sabe? E olhe lá, porque tem muito homem que também não consegue, por exemplo, demonstrar carinho numa relação amorosa, sabe? A não ser no momento do ato sexual, mas tirando o ato sexual, ele não consegue, às vezes, tipo, abraçar, fazer cafuné, fazer carinho, sem ter pretensão de ir além disso, sabe? Às vezes, por exemplo, o dar um beijo, ou dar um abracinho já, tipo, parece que é indicativo pra ir pra segunda etapa ali, que é o sexo, sabe? Não pode, por exemplo, eu dormir de conchinha, ou tu fazer uma coisa mais afetuosa sem ir adiante ali, sabe? E pra mulher é muito mais comum essa coisa do tipo, a gente se abraçar, a gente se encostar, a gente tá sempre, tipo, se dando carinho. Tem amigas que, tipo, quando estão sentadas uma do lado da outra, ficam, tipo, com a mão, assim, fazendo carinho, sabe? Tipo, eu tive uma amiga já que, tipo, ela sempre quando a gente tava sentada junto, ela ficava fazendo carinho na minha mão, sabe? E, tipo, pra mim era, tipo, ok, sabe? Isso. Mas, tipo, eu nunca vi um homem fazendo isso, até porque se ele for fazer isso, provavelmente a sexualidade dele vai ser questionada. E aí tem todas essas coisas que aprisionam. Até da gente conversar, né? A gente tem essa coisa de mais de toque, de ficar mais junto. E de mais afeto, eu acho, sabe? É uma coisa que é muito difícil isso, sabe? Mas é uma questão que eu fico muito pensando, assim, o quanto os homens sofrem com essas questões e sofrem em silêncio, porque às vezes eles nem entendem direito o que tá acontecendo, assim, nesse sentido do tipo, por que eu sinto essas coisas? Por que eu sinto tanta raiva? Ou por que eu não consigo expressar o que eu tô sentindo direito, sabe? E às vezes é uma coisa que deve ser meio angustiante também, de não conseguir, tipo, falar sobre aquilo, de não saber abordar aquilo de alguma forma. E deve ser algo bizarro, assim, sabe? Tipo, como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola, sabe? Eu não sei, essa analogia que eu faço, assim, de que precisa se libertar disso, sabe? Dessas amarras. É pior do que um passarinho na gaiola. Porque é um passarinho na gaiola com um monte de passarinho ao redor falando que ele não pode sair ali de dentro. Uau! Ele tá sendo preso pelos próprios passarinhos. Profundo isso, Cris. Nossa, chorei aqui. Eu tenho questões a comentar sobre essa questão de acessar o toque, o emocional, né? Eu vou dar um exemplo. Na minha família, eu tenho um tio gay e toda vez que ele chega, ele abraça. E os meus outros tios são heterotop. É tipo assim, um aperto de mão, uma coisa muito mais, sabe? E daí quando tu vai, sei lá, abraçar, não é 100% das vezes em que tu não vou dizer bem recebida, mas no sentido tu não recebe um abraço de normalizar, normalizar aquilo, entendeu? Aquilo parece que é tipo assim, nossa, tá, eu tô abraçando alguém aqui. Parece que não consegue, não sabe abraçar, é uma coisa que você fica meio dura. Eu percebo que, parece que em outras, por exemplo, mulheres se abraçando, é uma coisa assim, relaxa, nossa, que gostoso, estou dentro de um abraço, sabe? E essa coisa de tu sentir o outro, sabe? Isso faz toda a diferença. Tem alguns grupos que trabalham essa questão da masculinidade, que eu andei pesquisando no passado, quando eu tava escrevendo TCC, e eu descobri, tipo, alguns grupos, alguns homens que fazem grupos com outros homens para trabalhar essas questões. Olha que tem outro avião passando, olha ali. É muito perto. Tá agitado. Tô amando. Não, e tipo, tem esses grupos assim que eu acho muito massa, sabe? Mas ainda é muito escasso de ter homens que se reúnem com outros homens pra falar sobre essas questões de masculinidade, pra desconstruir isso, assim, sabe? E eu acho muito massa, mas que ainda falta, né? Tipo, precisa ter muito mais sobre isso. Tipo, inclusive tem um site que eu acho que é Papo de Homem, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, que eu até tenho salvo, porque eles indicam, tipo, livro, indicam várias coisas legais, assim, sabe? E é um site pra homens, tá?
Pois é, mas entra outra questão. Tem um Nesse curso. caso, são héteros que estão fazendo isso? São. Me questionei também. Porque, São tipo, o héteros. vídeo que a gente viu, muito bom, legal. Mas eu acho que o Léo é hétero. Eu acho que o Léo é hétero. Pelo que eu já vi em outros vídeos, assim, até onde eu sei, eu acho que ele é hétero. Eu não fui a fundo, assim, pesquisar, mas eu acho que sim. Esse é Papo de Homem, o nome do site.com.br. Daí até eu tenho salvo aqui, porque eu conheço esse site. Tem 13 livros para se tornar um homem melhor. E tem uma parte desse site que tem um curso, tipo, um curso pra tu fazer grupo de homens, assim, sabe? Com outros homens. Tipo, se tu pesquisar, assim, tipo, no Google, assim, sabe? Masculinidade tóxica, o curso, ou o grupo de homens para falar de masculinidade. Tipo, tem vários, assim, sabe? Tipo, que ensinam a fazer esses grupos, assim, sabe? Meio que dão uma direcionada, assim, sabe? Um norte de como fazer, e eu acho isso muito massa, sabe? E eu não conheço, por exemplo, aqui na cidade de Santa Maria, eu sei que tinha um grupo de homens, mas era para homens autores de violência, e aí inclusive era feito por uma psicóloga voluntária, e aí também tem a questão do trabalho voluntário, né, de profissionais que às vezes, por exemplo, não tem o reconhecimento dos órgãos públicos, não tem financiamento, não tem, tipo, algo que deveria ter, né, porque, por exemplo, esse caso, como tu vai lidar com a violência, por exemplo, a violência de gênero? Aí, além de só punir, tu vai lá, tu vai punir o cara, né? O que tu vai fazer pra ele não voltar a cometer esse ato de violência contra outra mulher? Porque só tu jogar ele dentro de uma cadeia, tu não vai resolver o problema. Tu vai resolver o problema vai só piorar por um tempo. Mas talvez ele vai sair pior do que ele entrou, entendeu? E aí, como tu vai melhorar esse fato da violência? E não só isso, né? Ele fez tudo isso por uma questão de toda uma sociedade que vai continuar acontecendo com outro, e com outro, e com outro. Exato, vai repetir isso com outra mulher, ou com a mesma às vezes, sabe? E aí, como tu resolve essa situação? Daí tem a questão tem esses grupos para homens autores de violência, né? Que é exatamente para desconstruir e tentar entender o que levou esse homem a chegar nesse ato que é, tipo, o máximo, digamos assim, da masculinidade, que seria os atos de violência mesmo, assim, sabe? E realmente tentar, tipo, fazer ele refletir sobre aquilo, sabe? Sobre o que ele fez e conversar sobre o que ele sente e várias outras coisas, assim, sabe? Pra não reincidir, né? Pra não não acontecer de novo. E eu acho que essa é a melhor coisa, assim, que pode ser feito nesses casos, assim, sabe? Porque eu, por exemplo, eu acho que eu me sinto muito sensível com esse tema. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar com questões, com homens, por exemplo, que cometeram violência contra a mulher. Pra mim é muito sensível isso, assim, sabe? Mas eu entendo que isso precisa ser feito, assim, sabe? E é importante, por exemplo, porque a gente sente raiva, por exemplo, quando acontece um feminicídio, quando acontece uma agressão, uma violência sexual, mas a gente tem que tentar entender, tipo, o que tá por trás disso, que nunca é um ato isolado, né? Tipo, é um ato que diz respeito a toda uma sociedade. Que não é só essa questão, mas, tipo, até como o cara ali tava mostrando filmes e séries pra exemplificar, tipo, a gente vai ver um cara mostrando sentimentos, né, se declarando pra uma mulher, uma coisa onde? Em filme romântico, em coisas voltado para mulheres. Estou fazendo aspas, pessoal. Para séries, né, que o público é majoritariamente feminino. Agora tu vai pegar um negócio que é mais pra cara, mais pra, tipo, que o homem quer ver, um filme de herói, eu gosto muito de herói, não tô generalizando. Mas, tipo, não tem essa parte. Tem, às vezes, um pedacinho ali só pra dar um finalzinho, só pra dizer, tipo, levou a namorada junto. Mas não é um negócio que tá ali pro cara ver, não, tipo, isso é normal, e normalizando essa situação. Geralmente os filmes que trazem, por exemplo, homens como protagonistas e que, de certa forma, os homens vão se identificar mais pra assistir os filmes, são filmes de quê? De guerra. São filmes de super-herói. São filmes de ação, que acontece ali alguma questão de polícia, de alguma coisa assim, que tem esse jogo de ação. E violência. Tipo, são filmes que por exemplo, tem aquelas questões ali que, tipo... Vamos chamar a atenção dos homens. Vai chamar a atenção dos homens. Pode ter um coisinho de nada, tipo John Wick. Tipo, ele foi atrás porque mataram o cachorro que ele ganhou na mulher dele. Era uma coisa sentimental, mas ao invés de, tipo, né, o que ele fez? Ele foi e matou Deus e o mundo. E aí tem vários filmes do segmento desse, que é o que? A busca da problema. Vamos matar todo mundo. E é o que acontece geralmente nos filmes que os personagens são masculinos, os principais. Que acontece essa coisa, né? Do tipo, acontece uma coisa e daí tem a vingança, né? Tipo, daí o filme é sobre essa vingança. E daí acontece alguma coisa e o cara precisa salvar a humanidade. Tipo, sei lá, um alienígena pousou na Terra. E ele precisa salvar a humanidade. Ou ele precisa salvar a família dele também. Normalmente, eu ia comentar sobre salvar a família, que é uma coisa salvar assim, a família. Que é a única coisa mais próximo de questões emocionais que o homem chega. E ele sempre vai reagir do tipo, ele vai super proteger a família, beleza, ele não vai demonstrar
demonstrar isso, mas no momento em que atacar, ele vai atacar de volta, porque isso tá ferindo uma parte dele, que ele não consegue expressar para a família, mas ele consegue expressar isso para a sociedade, no sentido de vocês não podem encostar na minha família. Não é nem essa questão do amor, pode ser o orgulho também, né? Tipo, eu que mando nessa casa. Se vier alguém e fizer alguma coisa, é minha responsabilidade. Exato. E é muito o papel assim que os homens se colocam e são colocados também, né, dentro da família, que é o papai. Olha só, o ato falho. É o papel do protetor, né? Eu sou o cara que trabalha fora, que sustenta a minha família, e eu sou o que protejo, né? Tipo, quando precisa de alguma coisa de força, eu sou o que protejo, entendeu? Eu não sou protegido, sei lá, pela minha família. Eu protejo a família. E é muito isso, assim, nos filmes, nas séries, enfim, tipo, esse papel, assim, desse homem. E até dos filmes super-heróis também, que se eu for pensar, são, claro, tipo, comparando heróis homens e heroínas mulheres, tipo, é bem menos mulheres que tem, né, filmes de heroínas mulheres. E aí, nos de homens, é, tipo, toda uma narrativa sobre homens que estão fazendo alguma coisa errada, né, tipo, vilões masculinos que estão fazendo coisas que precisam ser detidos por super-heróis homens que precisam salvar alguém ou algo. E agora eu vou dar um exemplo. Mulher, mas é só porque, tipo, perceberam que dá grana e que querem, tipo, precisamos representar. Mas é porque tem uma pressão das mulheres. Tipo a Capitã Marvel, por exemplo, que ela existe essa desconstrução do herói homem e tal, mas, por exemplo, vou dar questões. Não que eu seja Marvete de carteirinha, sendo Marvete de carteirinha, mas, assim, a DC, a vez que foram fazer a Mulher Maravilha, eu lembro de que eu fui assistir Mulher Maravilha no cinema, e em algum momento eles tentaram meio que romantizar a Mulher Maravilha com outro cara. Sim. Eu fiquei muito irritada. Daí isso me irritou de uma maneira de que ela era vista sempre como a mulher forte, a mulher independente, sabe? Sempre ela teve o auge dela nisso. E parece que pra indústria chegou um momento que falou assim, não, a gente vai ter que botar pra dizer, ela tem sentimento. Por quê? Porque ela é uma mulher. Ela se apaixona por um homem. Ela se apaixona. Ela pelo menos assim, dá uma entrada, entendeu? Tipo, a Capitã Marvel falou isso também, a Viúva Negra também já deu entrevista falando isso, que, tipo, elas estão ali, mas a roupa delas tem que ser o quê? Com decote, ela tem que ser super sexualizada pra continuar atraindo a atenção dos homens. E como são os heróis homens? A projeção de todo homem. Geralmente brancos, héteros, musculosos, fortes, né? Tipo, másculos. Tipo, é muito bizarro. Lindos. Assim, tipo, maravilhosos. Olha o Capitão América, que ele é o auge do auge de... Assim, não existe mais padrão do Capitão América. Sim. Não existe. É Chris Evans o nome do ator? Né? Não lembro. E daí os outros super-heróis, por exemplo, da Marvel, que vão desconstruindo alguma coisa. Mas ainda assim é muito estereótipo. Por exemplo, sei lá, o Homem de Ferro. Ele é o rei do camarote. Daí, por exemplo, o Homem de Ferro é rico pra caralho. E ele era rico na vida real também. E ele é exatamente assim na vida real. Rei do camarote. Rei do camarote. Além dessa questão, também tem, tipo, que nem a Capitã Marvel. Já colocaram ela no outro filme, já fazendo um estereótipo, puxando ela, porque, tipo, porque é aquela poderosa, porque não sei o que, já começaram a botar o cabelinho curto, já começaram a falar que, quem sabe, ela vai ser lésbica, isso e aí, porque, tipo, porque não... É tipo a Frozen, pode, sabe? Que falam que a Frozen, como assim, que absurdo a Frozen estar sozinha e ela é uma princesa. Já falaram... Tipo, com certeza ela é lésbica. Ela é lésbica. Não, às vezes ela é só princesa. Ela só não quer ninguém, gente, porque as pessoas podem ser felizes sozinhas. Porque ela e a irmã dela não envolve em nenhum momento chamar o macho pra opinar. Nenhum momento. Sabe, não é essa história. As pessoas sentem a necessidade de que ela precisa expressar isso com um homem. Não, ela não precisa expressar isso necessariamente. Isso me lembra que eu fiquei muito puta quando eu fui assistir Mulher Maravilha também, nessa parte que ela, tipo, começa um romancezinho ali com o cara. Porque eu lembrava... Me incomodou demais. Eu não sou uma pessoa que super conhece super-heróis e super conhece a história deles, mas eu me interesso por algumas. E eu lembro que a história da Mulher Maravilha é das Amazonas, né? Que elas, tipo, eram mulheres muito fortes, que não tinham homens lá na aldeia, sei lá o que é o nome do negócio lá deles, ilha, e que aí, tipo, elas não, por exemplo, elas não se importavam com o homem, porque elas não estavam nem aí. Porque não existia. E aí, tipo, do nada, por exemplo, ela, tipo, no filme, ela é fodona, fortuna, e daí na primeira oportunidade que aparece um macho, tipo, colocam ela se apaixonar por ele, tipo, parece que foge totalmente
da história dela, que é a história dela mesmo, assim, que ela é fodona e não precisa de homem, e daí do nada, primeiro homem que ela conhece, daí, tipo, cai por terra, isso, sabe? Muito estranho. Eu achei que, tipo, ferrou tudo, assim, sabe? Eu não gostei, assim, do que fizeram. Mas é umas coisas, assim, que a sociedade, ela tem que evoluir, tipo, muito ainda. Essa questão dos homens, do papel que eles são colocados na sociedade, pelas mulheres também, o papel que a gente, às vezes, coloca eles de, tipo, nesses estereótipos masculinos e espera deles, às vezes, porque quantas de nós também não conhecemos um homem que era hétero, mas a gente não sabia que era hétero, e o cara era, tipo, muito massa, muito legal, não era, tipo, esses caras babaca que assediam, é um cara que tem um papo massa, que não deu em cima de ti, e a gente ficava, tipo... De primeira, e tu fica, meu Deus, ele é gay, a gente vai ser melhor amigo. Exato, e aí quando o cara, tipo, se mostra hétero de alguma forma, a gente fica, tipo, meu Deus, eu achava que esse cara era gay. Pois é, foi o que eu acabei de fazer, né, com o cara do vídeo, porque, tipo, na minha cabeça eu pensei, tá, eles estão falando sobre isso. Exato. Né? Quantas vezes a gente não passou por uma situação assim também, de conhecer um cara que não era esse estereótipo de homem, né, machão, e a gente achou que ele não era hétero, sabe? Então a gente também... E o quanto isso respinga também na gente, né? Da gente modular a sociedade nesse ponto. A gente também pode se perceber nesse sentido de também o que a gente cobra deles, sabe? Tipo, o papel que a gente tá colocando os homens também da nossa sociedade, porque da mesma forma que eles nos colocam nesse papel, eles sendo o opressor e a gente sendo o oprimido, a gente acaba colocando eles também em posições que exige que eles sejam esse opressor também. Então, eu sinto que se a gente não tiver o diálogo, em nenhum momento a gente vai conseguir essa igualdade de um estar do lado do outro. Porque o momento em que tu só identifica o opressor e assim, tu olha pro opressor e diz assim, ele é meu opressor e agora a gente vai tentar chegar no mesmo patamar. Só que o momento que tu chegar no mesmo patamar, tu vai estar oprimindo ele. E aí? E tipo, a real é que a gente também coloca eles nesse local, sabe? De opressor. Então, é isso, assim, é um trabalho que é conjunto, que os homens precisam urgente se libertar dessas amarras e desses conceitos tão ultrapassados e começar, tipo, a mudança, tipo, pra ontem, assim. E as mulheres, tipo, enfim, a gente tá aí lutando há muitos anos no movimento feminista, mas a gente precisa também incluir os homens e deixar eles começarem essa mudança dentro do movimento também, sabe? Porque, enfim, a gente precisa dar esse espacinho. E a gente depende deles também, porque, enfim, a nossa sociedade é isso, sabe? E é isso. Tô muito mais leve depois disso. Eu podia ficar horas debatendo sobre masculinidades, eu podia ler meu TCC inteiro aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem ler o TCC da Luana, é só mandar uma mensagenzinha no privado e ela manda pra vocês. Eu mando. Pra quem não sabe, eu pesquisei ano passado, né? Eu apresentei meu TCC em fevereiro e ele foi sobre a construção da masculinidade. Então eu fiz uma pesquisa qualitativa e aí teve vários participantes, né? E aí eu perguntei, fiz questionário com os homens pra entender um pouco melhor sobre a percepção deles, né? Sobre a masculinidade deles e enfim, e, tipo, tem muito dado que eu ainda vou escrever mais coisas desse trabalho, porque tem muita coisa que precisa ser publicada. Enfim, foi um trabalho muito massa, assim, modéstia à parte. E quem quiser ler também pode chamar aí que a gente lança. E eu acho que esse papo não fim daqui, né? É um papo que acaba vindo. A gente vai ter que chamar mais pessoas pra discutir isso. A gente vai ter que chamar homens pra discutir. A gente vai ter que fazer uma parte 2. Eu acho que seria massa e... 3, 4, 5, eu acho. Pode fazer uma série já. Precisamos falar sobre os homens. Amei. Amei. Tá, pensem nisso, nos chamem para debater. Exatamente. E você, homem, se você quiser dar sua opinião também. A gente pode abrir uma caixinha de perguntas. E como é anônimo, vocês podem falar os sentimentos de vocês lá, homem. É verdade. Suas questões. E a gente só não vai revelar a identidade de vocês. E tá tudo bem, porque é isso, é sobre isso. O importante é começar a falar, né? Não necessariamente logo se expor. E proponha para os seus brothers internamente, né? Falar sobre sentimentos, proponha para os seus amigos que você confia, tipo, a começar a falar um pouco mais sobre as coisas que você sentem. Pergunta como você está de verdade, não só aquele tipo, e aí, tudo bem? Não, tipo, como é que foi tua semana, sabe? E aí, meu? Manda no grupo da rapaziada. Tipo, conversem sobre seus sentimentos. Lança esse episódio e só sai correndo. Isso. Quando mandarem aquela putaria que todo mundo vai olhar, tu já larga isso aqui e vaza. E é isso, sejam felizes. Se cuidem, não matem os homens. Mandem pra terapia. Beijo. Então tá, gente. Beijo, até tchau, semana que vem. Beijos.
Ai, bora, caralho. Ai, é que aqui é muito alto quando passa avião. Ai, que inferno, chega!